Olá, sejam muito bem-vindos a uma nova edição do nosso Oceancast. Esta edição de hoje super especial, que está sendo gravada simultaneamente durante a realização da primeira edição do nosso Innovation Collab, o primeiro evento em parceria com a Bemol Digital. Nesta edição, Ocean e BDXP estão recebendo mais de 400 pessoas em 2 dias de programação, incluindo o nosso Oceancast, batalha de pitches, palestras, conversas sobre metaverso e ampla digitalização de um modo geral. É uma honra, uma grande satisfação poder estar aqui e trazer para vocês uma parte desta programação agora neste podcast que está sendo gravado com a presença do nosso convidado super especial, Gesaías Arruda. Muito bem-vindo, querido, obrigada por estar aqui. O Gesaías Arruda está há 12 anos trabalhando como gerente de infraestrutura de TI nas lojas Bemol, com a responsabilidade de liderar pessoas e projetos nas frentes de internet, redes Wi-Fi, cloud computing, transformação digital e inovação tecnológica. Gesaías, seja bem-vindo. Me conta um pouco, querido, como é esse trabalho dentro da Bemol Digital, o que te faz estar aqui hoje com a gente, para que a gente possa abordar a temática principal desse Oceancast de hoje, que é o avanço tecnológico na Amazônia. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, nesse evento, realmente um evento de inovação e muita informação. Isso é muito importante, principalmente dentro do ambiente acadêmico. Eu estou na Bemol há 12 anos, numa segunda estada, e o objetivo principal que nós temos hoje na Bemol é garantir toda a operação da Bemol. A Bemol é uma empresa que hoje está à frente não só do varejo, mas nós temos varejo, farmácias, mercado, internet compartilhada na cidade e no interior do estado. Temos uma presença em mais de 60 municípios com internet, na cidade de Manaus também. Temos diversos projetos, como você já citou, é uma frente muito forte de internet. Eu participo também como diretor da Abranet e isso tudo tem trazido para a nossa região, para a nossa cidade, muita inovação, muita tecnologia. E hoje nós vamos poder falar um pouco disso, como é que isso tem impactado a nossa região e como isso ainda vai impactar muito mais. Excelente. Para quem não sabe, a Abranet é a Associação Brasileira de Internet. O Gesaías também é palestrante, com participação em eventos nacionais e internacionais. E vem compartilhando, ao longo desses mais de 20 anos de experiências e ideias de como gerar novos negócios e, ao mesmo tempo, atender as comunidades onde a Bemol Digital vem atuando e ele dentro da expertise dele, não é isso? Gesaías, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como surgiu a carreira de tecnologia na sua vida, tá? Eu gostaria que você lembrasse que essa pergunta em especial vai para os nossos alunos que estarão acompanhando esse Oceancast e também para todas aquelas pessoas que ainda estão decidindo que área seguir. Bom, essa é uma pergunta bem interessante. A carreira de tecnologia surgiu na minha vida, acho que logo depois que eu nasci. Uau! Meu pai começou a trabalhar com tecnologia em 1977. Então, quando eu nasci, eu já fui inserido nesse mundo. Eu cresci com meu pai trabalhando ali como digitador, como desenvolvedor. Isso tudo fez parte. Então, parti para um segundo grau técnico. Fiz um segundo grau técnico e já durante o segundo grau eu conquistei o primeiro emprego. Fiz a graduação inteira dentro dessa área e tem uma outra coisa que é muito importante, tudo que é novo me chama muita atenção e trabalhar com a área de tecnologia é muito importante, por quê? Porque todo dia você tem uma novidade, não existem dias repetidos quando você trabalha com tecnologia, independente de qual área. São dias que você vai descobrir novas coisas, dias que você terá muitos problemas, mas no final de tudo, você tem oportunidades de criar, você tem oportunidade de fazer o novo, você tem oportunidade de impactar qualquer lugar que você tiver. Então, a tecnologia vem lá de trás de muito tempo e eu fico muito feliz de poder ter escolhido essa carreira. O que eu digo sempre para quem está começando é: eu devo escolher tecnologia ou não? A resposta que eu dou, e ela é muito mais simples hoje: tecnologia se adequa a qualquer coisa que você quiser fazer.
porque eu mesma, como eu te falava há pouco, sou jornalista por formação e estou dentro do Ocean Brasil, trabalhando diretamente com a comunicação, com o marketing digital, diretamente numa relação super saudável, equilibrada e que faz essa tecnologia chegar a mais pessoas, a capacitação tecnológica que é oferecida, essa relação, por exemplo, hoje, dentro do Innovation Collab com a Bemol Digital, vai promovendo ainda mais toda essa grande temática para mais e mais pessoas. A nossa segunda pergunta, Gesaías, é a seguinte: a carreira de TI por si apresenta bastante desafios, certo? Acho que Sim. isso é uma... Isso é o normal, né? É o normal, exatamente. Mas será que o desafio maior será falar de tecnologia na Amazônia? A gente está na Amazônia. Para quem não sabe, este estúdio do Ocean está localizado na cidade de Manaus, dentro da unidade de tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Então a gente obviamente precisa dar espaço para tratar dessa temática, né, que é o avanço da tecnologia na Amazônia. Então eu queria saber de você o seguinte: como, na tua opinião, esse desafio de ter uma Amazônia mais conectada, de ter uma Amazônia mais tecnológica, é visto, na tua opinião, hoje? É diferente de alguns anos atrás? Estamos iguais? Caminhamos a passos largos? O que você poderia comentar nesse sentido? É muito importante falar sobre isso. Nós vivemos hoje uma Amazônia diferente, bem diferente dos últimos 10, 12 anos. Então, se nós levarmos hoje em consideração, há 12 anos atrás, quantas empresas, quantas residências, quantas universidades nós tínhamos em Manaus com curso de tecnologia, mas quanto de acesso à comunicação nós tínhamos? O acesso à internet há 12 anos em Manaus ele era precário, muito precário. E o custo dele também era muito alto. Até um número interessante, há 10 anos em Manaus, só 25% das residências tinham acesso à internet. 25% apenas? 25% apenas há 10 anos atrás. Sim, e hoje? Isso parece um número um tanto interessante. Hoje, em Manaus, nós temos 85% das residências com acesso à internet. Esse acesso pode ser via banda larga, via telefone celular, mas o que aconteceu? Onde foi que nós tivemos aí a mudança desse cenário? Primeiro, com o advento da Copa do Mundo no Brasil, foi necessário que nós tivéssemos infraestrutura de internet na cidade sede. Manaus foi uma das cidades sede da Copa do Mundo. Então, até então, 2014. No ano de 2014, mas até então, até 2010, 2011, nós tínhamos uma única empresa de telecomunicação que trazia internet até a cidade de Manaus. E muitas vezes nós ficávamos num apagão de comunicação. E o que tem a ver internet com tecnologia? Nos dias de hoje tem tudo a ver. Tudo o que nós usamos de tecnologia está de alguma forma associado à internet. Então, o e-mail, as comunicações, os desenvolvimentos, os streamings, os cursos online, os jogos que as crianças jogam. Os jogos que as crianças jogam, a hospedagem de servidores em cloud computing que as empresas utilizam. Então, tudo isso depende de internet. E com o advento da Copa do Mundo de 2014, Manaus, por padrão, recebeu mais um operador de internet. Com isso, nós tivemos o quê? Uma redução no custo de internet para a nossa região e, automaticamente, um avanço do uso de internet. Então, nos últimos 10 anos, esse avanço permitiu com que, não só a cidade de Manaus, mas que os interiores que estão mais próximos da capital, eles também tivessem sido impactados. Continuamos tendo um obstáculo muito grande? Sim. Em total de área, o Amazonas tem a maior área do Brasil. Sim. Em quantidade de municípios, nós somos só 62 municípios. Sim. Mas quando nós olhamos para esses 62 municípios, até hoje, 12 desses municípios só têm acesso à internet via satélite. Puxa vida. Então imagina o que são 12 municípios onde eu não tenho banda larga, onde o Netflix não funciona, onde os jogos online, os cursos online, a telemedicina, os cursos EAD, então nenhum desses recursos eles são compartilhados, porque imagina o que é utilizar a internet
sem que eu tenha velocidade ou sem que eu tenha qualidade. Mas isso tem trazido oportunidades sempre. Nós temos diversos programas e um desses programas hoje que ocorrem aqui é o programa do Norte Conectado. É um projeto em que estão sendo lançado infraestrutura de internet pelos rios da Amazônia. Isso tem tudo a ver com a nossa região? Sim, nós estamos dentro do polo da UEA, que é um polo de tecnologia, e nós temos uma formação muito grande. Números comprovam que hoje, se todas as universidades do Brasil entregassem os alunos formados, todos que entram na faculdade, nós ainda teríamos 10 anos para suprir a demanda de profissionais de tecnologia. Nossa! Hoje, dentro da Bemol Digital, nós temos aproximadamente 280 pessoas trabalhando com tecnologia, trabalhando com desenvolvimento, com infraestrutura, com redes, mas hoje também nós temos mais de 40 vagas abertas na área de tecnologia. Sim. E essas vagas estão abertas só para Manaus. Essas vagas estão abertas em Manaus, mas para o Brasil inteiro. Sim. De qualquer lugar onde você estiver, se você tiver o que nós estamos precisando de conhecimento para trabalhar com a gente, você pode se inscrever e trabalhar. O período de pandemia, ele também trouxe um impacto muito grande, porque ele mudou o conceito do trabalho mesmo com tecnologia. O home office, o trabalho à distância, o teletrabalho, assim, da forma que ele for chamado, ele permitiu que a tua localidade, o teu local físico não fosse mais a barreira para que você estivesse trabalhando. São os nômades digitais, né? Eles estão de qualquer lugar que eles quiserem, se eles tiverem uma conexão e um dispositivo que possa fazer a operação do que eles têm que entregar, eles podem atender, claro, a uma demanda de mercado de trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. E isso gerou impacto também na nossa região. A cidade de Manaus, ela tem um benefício muito grande, que são dos institutos de pesquisa. Porque a Zona Franca, que é o conjunto de benefícios dados às empresas, ela exige que as empresas reinvistam em tecnologia durante o... A Zona Franca, ela exige que as empresas devolvam até 5% do valor do que foi faturado pós-produção como recurso de P&D. Então, assim, nós temos diversas possibilidades, diversos locais onde tecnologia tem sido pesquisada, desenvolvimento de novas plataformas, de novos produtos. Então, assim, a Amazônia tem levantado no meio disso tudo como um novo polo onde a tecnologia pode ser aplicada. O que aconteceu nos últimos 5 anos em relação à tecnologia no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, mesmo com todos os desafios de comunicação, foi muito mais do que o que aconteceu nos últimos 20 anos antes desse. Então nós temos hoje muito mais recurso, muito mais conteúdo, muito mais formação. Esse é o mesmo reflexo do interior do Amazonas? Não, mas muito tem sido feito para que nós cheguemos nesses lugares. Falando um pouco de Bemol Digital, a Bemol Digital hoje chega em mais de 30 municípios do estado do Amazonas com internet. E essa internet é para uso da comunidade? Também é para uso dos nossos negócios, mas para uso da comunidade. E isso tem gerado inclusão. Inclusão digital, inclusão social e informação. E a informação é o petróleo do que nós vivemos nesse momento. É verdade. Enquanto você falava, Gesaías, eu vi aí muitas oportunidades, mas vi também desafios, né? E em particular, quando a gente fala desse avanço da tecnologia da Amazônia, eu não posso deixar de registrar, para quem não sabe, que realmente há um grande desafio nos interiores da Amazônia, onde a internet realmente tem um grande desafio para chegar, até por questões relacionadas ao meio ambiente da Amazônia, né? Ao meio ambiente amazônico. Você como um profissional, um expert da área, né, de tecnologia, você vislumbra um futuro promissor para essa, por incrível que pareça, chegada realmente efetiva da internet nesses interiores da Amazônia, talvez em comunidades tradicionais, talvez em comunidades ribeirinhas e indígenas, que estão ainda afastadas dessa possibilidade de conexão com o mundo? Sem dúvida, e eu vou dizer mais, esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta. É complexo levar conectividade para a Amazônia?
Nós temos um projeto na cidade de Altazes, e quando nós falamos de Altazes, se você for olhar no mapa, é uma cidade que está a 112 quilômetros de distância em linha reta de Manaus. Só que na prática, para que eu chegue na cidade de Altazes, eu ando em 2 balsas por 1 hora, mais 200 quilômetros de rodovia, então é uma viagem que dura em média 7 horas. E era uma cidade que nós não tínhamos um provimento de internet. Nós temos comunidades que estão próximas a Altazes, tribo indígena que estão próximas a Altazes, e um dos projetos que nós fizemos foi de levar um provedor de acesso à internet até Altazes. Hoje nós impactamos na região de Altazes aproximadamente 1.200 famílias com tecnologia. Esse é uma ponta do iceberg. Agora a pergunta, como eu chego em cidades que estão a 1.800 quilômetros de Manaus? Verdadeiras ilhas. Como eu atinjo a cidade de Irunepé, como eu atinjo a cidade de Tapauá, são cidades que fazem parte do Amazonas, mas elas estão a 2, 3 rios de distância de Manaus. Sim. A tecnologia ela precisa ajudar. Então nós temos hoje tecnologias por satélite, projeto Starlink que está sendo vendido agora na região amazônica. Isso tem feito o quê? Tem aproximado cidades como essa ao uso de internet. Porque como é que o interior funciona numa cidade onde eu não tenho uma internet normal, mesmo que simples, ou por rádio, ou utilizando fibra ótica? Essas cidades utilizam satélite. Então imagina você o seguinte, o tempo de resposta de uma comunicação que vai em um satélite e volta chega a ser 200, 300 vezes mais lenta do que a internet que nós utilizamos no nosso telefone celular aqui em Manaus. 200 a 300 vezes mais lenta. Eu nem consigo imaginar. Isso, eu posso dar um exemplo simples, é o seguinte, se você quiser mandar uma figurinha ou uma foto no WhatsApp, não vai chegar. Você só vai conseguir transitar com texto. Então, projetos como Starlink, projetos como satélite de baixa órbita, fibra ótica pelo rio, todos esses projetos eles estão convergindo para quê? Para que nos próximos 2 a 4 anos nós tenhamos atingido todas as cidades do Amazonas com internet ao menos de qualidade. Um número importante, em 2021, pela primeira vez, a região norte teve mais acesso à internet do que a região nordeste. Uau! Com uma diferença, a região nordeste tem acesso a todas as cidades por estrada. Então é uma questão de investimento, de prioridade. A região norte não. Nós só temos acesso por estrada a 12 municípios da região norte. O que é isso? É investimento do poder público, mas muito mais investimento das empresas privadas, Sim. dos pequenos provedores que estão nos rincões da Amazônia, em provedores de acesso que utilizam a floresta. Ao invés de desmatar, eles lançam cabos por cima das árvores ou enterram esses cabos, mas com um objetivo principal, que é o quê? Levar comunicação, levar tecnologia e levar conectividade, porque isso traz resultado. Sim. Eu preciso formar não só os alunos que estão aqui na cidade, mas eu também preciso impactar os alunos que estão no interior. Excelente. Lembrando que nós estamos gravando esta edição do Oceancast aqui dos estúdios do Ocean em Manaus, dentro da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, e numa programação que faz parte da primeira edição do Innovation Collab. O Innovation Collab é um evento que está sendo realizado nesta oportunidade, nesta relação, nesta parceria entre o Ocean e a Bemol Digital. E trazemos esse assunto extremamente relevante, que é o avanço da tecnologia na Amazônia, considerando e entendendo e querendo contribuir para que esse assunto possa, né, Gesaías, avançar, possa melhorar aí, não só por uma perspectiva de quem vive aqui, mas também por uma perspectiva de quem quer ingressar nessa área de tecnologia, de quem quer contribuir. Vocês estão vendo aqui, nesses rápidos 20 minutos de bate-papo, quantos desafios e quantas oportunidades vêm sendo demonstrados e vêm sendo abordados. Há muitos outros, e eu quero pedir do Gesaías que ele leve em consideração o seguinte: a gente, nessa perspectiva, nessa união Ocean e BDXP,
que é o Bemol Digital Experience, também estamos colaborando para aproximar essa turma jovem, essa turma nova que quer estar nessa área com o ecossistema tech. Você concorda com isso, né? E para que possam ouvir de você, que já é da área, que tem mais de 20 anos de experiência, como que você poderia se dirigir para essa garotada que quer seguir esses passos na área de TI? O que você tem de informação, de contribuição para essa turma jovem, para essa turma que está interessada em atuar nesta área? Bom, essa é uma pergunta sempre muito interessante, porque ela traz um gostinho do passado. O que me fez ingressar nessa área, eu já contei no início desse podcast, mas tem uma coisa que me chama muita atenção, é a novidade de todo dia. Sim. Então, assim, qual a receita, e não é uma receita de bolo, mas o que eu considero que é totalmente importante para entrar nessa área? Primeiro, é você gostar do que faz. Então, a área de tecnologia, ela já faz parte da garotada. Eu tenho uma filha de 19 anos e quando ela tinha 10 anos, ela me pediu um celular. O do meio, que tem 14 anos, quando ele tinha 6 anos, ele pediu um iPhone. O menorzinho nunca soube o que era, eu tenho um de 9 anos que nunca soube o que era um álbum de foto. Então, assim, a minha geração, a nossa geração, viu muitas coisas nascerem e morrerem. Nós vimos o Walkman, o Discman, o CD, o DVD, a fita cassete, o VHS, a agenda eletrônica, o pager, a máquina de foto, a máquina de foto. Olha, para quem não sabe o que é um pager, ele era um aparelhinho, assim, mais ou menos desse tamanho, Isso. que tinha um display somente com imagem, somente com texto. Você ligava para uma central telefônica. Isso meu pai que me contou, tá, Jesaías? Tá bom. E daí você dizia para a atendente, que se eu não me engano funcionava 24 horas. 24 horas. Você dizia para a atendente, eu quero mandar a mensagem para o número tal, e a mensagem havia um limite de caracteres, mas você podia mandar a mensagem. E a pessoa lá no outro lado, assim que o comando era enviado, né, o send era apertado, a pessoa recebia lá um bip, né? Sim. E tava lá a mensagem de texto para a pessoa ler. Olha só, direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. E nós vimos todas essas coisas acontecerem. Então, assim, muitas outras. O telefone sem fio, o orelhão, isso tudo num pedaço muito pequeno de tempo. Nós estamos falando aí de 20 anos, todas essas coisas aconteceram. Então, hoje, o que a garotada toda tem na mão é tecnologia pura. Imagina você que hoje o tempo que você gasta na internet fazendo qualquer coisa, pode ser um tempo que você pode direcionar para aprender uma linguagem de programação, para fazer um curso de data science, para utilizar a tecnologia de forma pura. Eu sou um entusiasta da tecnologia, então o que eu posso dizer para você é: estude, se aplique e tenha vontade de fazer muito mais e fazer o novo todo dia. Até digo às vezes, o que eu posso fazer em 6 meses se eu quiser mudar minha vida para uma carreira de tecnologia? Eu posso começar hoje, ao invés de gastar 3 horas nas redes sociais, eu vou começar a gastar 1h30, e 1h30 eu vou começar a fazer um curso de programação, ou um curso de redes, um curso de ciência de dados, de banco de dados, e eu posso começar a crescer nessa área. Imagine 1h30 por dia, em um mês nós estamos falando de 45 horas de puro conhecimento. Daqui a 6 meses, você tem uma profissão nova, você tem a porta de entrada em um mercado que é totalmente pujante, tem muitas vagas, tem muitas oportunidades, nós acabamos de falar isso, são 10 anos de faculdade entregando profissionais, e isso tudo não vai ser suprido, e você todo dia pode fazer o novo. Imagina, há pouco tempo atrás nós tínhamos o Orkut, o MSN, o ICQ, já ouvi falar, né? As salas de bate-papo. Passamos ali pelo Facebook, o Instagram, o WhatsApp, e as coisas vão acontecendo. É o metaverso, e aí quando a gente acha que parou, chegou o ChatGPT, e aí o que vai acontecer amanhã? Eu tenho um convite a te fazer. Você pode ser a pessoa que vai escrever esse amanhã. Isso.
O que você vai fazer hoje, ele pode definir o que vai ser o amanhã da tecnologia. E isso não tem uma barreira financeira, isso não tem uma barreira de que só algumas pessoas podem alcançar. Você só precisa fazer a tua parte e começar a entregar cada vez mais. Então, assim, isso chega a ser emocionante. Por quê? Porque está na mão, é disposição para fazer. E uma coisa que a Amanda falou que é muito importante é a seguinte: independente de qual área, você pode dizer, o meu sonho é fazer medicina. Se você conhece de tecnologia e faz medicina, você vai ser um médico ainda melhor. Porque hoje com medicina a gente fala de robótica, de cirurgia minimamente invasiva, de tecnologia, de equipamentos. Então você pode trabalhar com nutrição, com psicologia, com professor. E se você tem tecnologia na mão e você consegue utilizar esses recursos, você consegue ir muito mais longe e muito mais rápido. É isso mesmo, fantástico. Realmente o que está sendo discutido aqui vai para além dos avanços da tecnologia na Amazônia. Nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de uma tecnologia que está aí para todos. Eu queria reforçar o que você falou, porque até lembrei da minha área, né, que é a comunicação e o marketing digital. Se a gente não tiver realmente uma cabecinha muito boa e consciente do tempo que a gente, entre aspas, perde aqui, né, nas redes sociais, na internet de um modo geral, isso pode virar contra nós. E ao contrário, se a gente tiver essa consciência, essa disposição de fazer com que os algoritmos trabalhem ao nosso favor, nas finanças, na área dos investimentos a gente diz, né, como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor, né? Então no marketing digital eu quero dizer para vocês, o algoritmo pode trabalhar ao seu favor. O que está sendo montado na linha do tempo das suas redes sociais pode ser realmente fútil ou pode ser extremamente útil. Então leva isso em consideração. Em vez de passar essa 1h30, 1 hora, eu não sei, 40 minutos, 20 minutos ali, só passando, pensa o que vai agregar, o que vai contribuir, porque como o Gesaías acabou de calcular ali, em um mês, rapidamente, você pode ter quase 50 horas de formação. E a gente fala de um desenvolvimento profissional que é rápido e que rapidamente também pode ser absorvido pelo mercado. A gente falava de pessoas, agora eu quero falar de Amazônia. O que você considera que é desafio, que vai contribuir para esse avanço da tecnologia na região amazônica, onde estamos? Comunicação é o principal desafio, sem dúvida nenhuma. Quando a barreira da comunicação for quebrada em toda a região amazônica, e quando eu falo de Amazônia, vamos crescer um pouquinho, vamos falar de região norte. Tá. A região norte tem 450 municípios. Desses 450 municípios, 100 deles não tem nenhum tipo de conectividade com a internet. Zero? Zero internet, zero tecnologia, zero. Então, imagina o seguinte, o que eu, como região amazônica, como floresta, como impacto, qual o impacto do que nós estamos fazendo, qual o impacto do que eu posso fazer? O desafio é a tecnologia? Não, a tecnologia ela existe, ela está consolidada. O desafio é como colocar essa tecnologia no meio da floresta sem gerar desmatamento, sem gerar poluição, sem gerar impacto negativo para o meio ambiente, mas que gere sim inserção. Porque a partir do momento que eu venço essa barreira na nossa região, eu vou conseguir fazer o quê? Fomentar o comércio de cidades, fomentar a medicina, a educação, a segurança, a inclusão, não só dos 62 municípios, mas de todas as aproximadamente 150 comunidades que estão ao redor desses municípios, das tribos indígenas onde nós vamos passando, e isso gera uma riqueza, que é uma riqueza que é intangível, que é a riqueza do conhecimento, da sabedoria, da capacidade de fazer muito mais. Nós temos feito um pouco disso em cada lugar. Nós temos na cidade de Taquatiara, que fica a 300 quilômetros de Manaus, em uma das nossas lojas, nós construímos uma sala completa para 12 pessoas, e nós temos a universidade lá na cidade de Taquatiara, e nós estagiamos com 12 alunos,
E tem uma Já característica. estou sabendo do Centro de Estudos Superiores de Taquatiara da UEA. Exato. Eles não podem sair de Taquatiara para que eles não abandonem a faculdade. Sim. Eles recebem a bolsa deles de ensino e nós automaticamente fazemos o quê? Contratamos essas pessoas para trabalharem para a gente naquela cidade. Então, cada um de nós, ou o poder público, ou as empresas privadas, a sociedade se juntando, vai construir uma parte desse quebra-cabeça e o objetivo dele no final é o quê? Inserir cada vez mais a nossa região na conexão de internet, na comunicação e o uso dessas tecnologias para benefício da nossa região. E isso também está diretamente relacionado com a questão da tecnologia como mola propulsora desse desenvolvimento da região, né? Sem dúvida, a tecnologia é a mola propulsora de tudo isso. Imagina o médico que vai poder ter um suporte num hospital do interior que ele não tem suporte. Imagina a escola, o professor que vai poder colocar os alunos para fazer um curso complementar, a faculdade, os cursos de pós-graduação, a dificuldade toda que se tem hoje para atingir o interior com um curso de graduação ou de pós-graduação, todo ele está baseado na dificuldade de comunicação. Então, quando isso chega, eu começo a fazer o quê? Eu começo a aumentar o nível educacional desde a base. Eu começo a atingir da criança até o adulto, na escola, na saúde, na educação, em tudo que eu tenho ao redor. Isso movimenta o comércio? Movimenta o comércio por quê? Porque gera mais renda, isso movimenta as cidades e movimenta a produção como um todo. Legal, Jesaías. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós temos falado aqui da importância da tecnologia nas nossas vidas, na região amazônica, né? E como essa tecnologia tem andado lado a lado com as tradições dos povos da região amazônica. Na tua opinião, visto que é necessário manter o que chamamos de métodos convencionais como forma de compreender a importância desse avanço tecnológico na região norte, como é que você percebe essa importância da tecnologia lado a lado com as tradições da Amazônia? Isso é um problema? Está tudo bem? Vão coexistir perfeitamente? O que dá para a gente falar nesse sentido? Na minha leitura e opinião, eles podem coexistir. Tá. Então, e isso por exemplo do que nós já temos feito. Nós apoiamos uma ONG que é a Vagalume. A Vagalume, ela coloca internet em comunidades do interior do Amazonas. Não é nem no interior, é na comunidade do interior. Comunidades ribeirinhas? Comunidades ribeirinhas e internet por satélite dentro de bibliotecas. Para quê? Aumentar a capacidade, o conhecimento. E são comunidades que não têm energia elétrica. Uau. Eles têm um grupo gerador que permite com que eles tenham energia de 18 horas até as 22. E nós colocamos equipamentos com energia solar, para que eles possam utilizar a tecnologia. Nós temos hoje uma tribo indígena próximo à cidade de Altazes, que nós montamos uma estrutura para treinamento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adequando a tecnologia ao povo da floresta. Eu estou utilizando a tecnologia sem degradar o meio ambiente. Eu estou trocando o que eu posso levar de tecnologia sem impactar de forma negativa. Então, elas podem coexistir? Com certeza elas podem coexistir. A tecnologia é limpa. Eu não preciso destruir, desmatar, poluir, e eu posso chegar ali com o quê? Com uma riqueza, que é o conhecimento, com informação, com formação, e isso tudo, a partir do momento que eu tenho tecnologia, que eu tenho internet, que eu tenho comunicação, eu também posso permitir que a pessoa viva no lugar onde ela nasceu e onde ela cresceu, trabalhando para qualquer lugar do mundo, gerando receita para o lugar onde ela está. Então isso permite com que eu tenha crescimento sem que eu tenha perda. Isso permite que eu tenha conhecimento sem que eu precise demandar muito recurso. E isso é uma obrigação só do governo, só do poder público? Não. Isso é uma obrigação e um compromisso que deve ser feito por todos. Porque se todos estiverem engajados em realizar,
nós vamos muito mais longe. Com certeza, eu concordo plenamente. Daqui a 10 anos, como você vê essa tecnologia? Você falou um pouco de 10, 12 anos atrás. E daqui a 10 anos, o que você vislumbra? Eu acho que daqui a 10 anos, tudo que nós falarmos hoje vai ser motivo de riso. Mas eu penso que daqui a 10 anos nós não vamos mais ter o uso do celular da forma que nós pensamos. Então, hoje você tem na sua casa muito provavelmente a Alexa, que é um aparelho em que você conversa e ela te responde, e você pode automatizar a tua casa e pede para a Alexa acender a luz ou apagar, e faz perguntas: Alexa, quais são as notícias do dia? Mas hoje a gente fala de chat GPT, que é inteligência artificial, e isso já está sendo colocado em aplicações que nós usamos no dia a dia. O que eu olho para daqui a 10 anos, internet de alta velocidade de comunicação na Amazônia, tecnologias que vão permitir com que nós tenhamos muito mais realidade aumentada, realidade virtual, muito mais robótica em cima do todo, mas uma coisa vai continuar sendo igual: a demanda por profissionais de tecnologia. Você acha que vai continuar igual? Essa demanda vai continuar igual e vai ser ainda maior. Por quê? Porque hoje o que converge para a tecnologia vai convergir ainda muito mais. Então você pode estar ouvindo esse podcast daqui uns dias e pensar: cara, mas eu tenho já 35, 40 anos e eu não trabalho nem com tecnologia. Será que se eu começar hoje, o que vai acontecer? Eu vou te dizer, daqui a 1 ano, 2, você já será um profissional de tecnologia. Sim. Então, remunerado. Remunerado. Então, assim,